Fala pessoal, quero desejar um Feliz Natal para você e para sua família. Muito obrigado, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a situação política aqui de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, tá? Espero que não trave aqui o microfone de novo, mas, né, vamos lá. Ó, a situação é a seguinte: a mídia, de certo modo, ela tá partindo para cima do Lula, tá? E como é que eu posso mencionar para vocês? Os caras estão aí falando que o Lula deixou de viajar aí para 8 estados e que não é assim, que as coisas não funcionam desse jeito, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso aqui, porque, de certo modo, segundo a própria mídia, a Folha de São Paulo, atacando o Lula, né, em plena véspera de Natal, os caras fazem uma imagem, né, que estão querendo desconstruir a imagem do Lula. E nós vamos falar sobre isso, porque que o Lula não viajou aí para esses estados que eles estão falando. Vamos saber se é uma quantidade mais de 50% ou menos de 50%. Enfim, a gente vai falar mais sobre essa situação aí, tá? Então, seja muito bem-vindo, já desejei um Feliz Natal, sinta-se aí, de certo modo, receba um aperto de mão da minha parte, é muito bom ter você por aqui. Eu sou o Cláudio Pereira e fico muito feliz de você estar aqui. Gente, ó, vamos falar sobre essa situação aqui, que isso, de certo modo, incomoda praticamente aí, como é que eu posso mencionar para você, qualquer pessoa. Segundo a própria Folha de São Paulo, tá dizendo o seguinte: Lula encerra aí o seu primeiro ano sem visitar 8, né, dos 20 e tantos estados que tem aí no Brasil, incluindo Minas Gerais, que é a chave da vitória. Então, a Folha de São Paulo, ela já começou, de certo modo, atacando o Luiz Inácio Lula da Silva, tentando aí desconstruir a imagem, e você pode observar que o que acontece? A Folha aqui, ela não, especificamente, ela não, né, fala das benfeitorias, né, dos outros 18 estados que o Lula foi, 18 estados que o Lula, ela não quer saber disso, tá? Dos 18, 17, ela não quer saber disso. Ela quer saber de simplesmente atacar e desconstruir a imagem do Lula. E o que acontece, tá? Ela já começou desse jeito aqui, já praticamente já partindo para cima na matéria de hoje, diz o seguinte: que o Lula vai encerrar o ano de 2023, né, praticamente aí o seu primeiro ano, sem ter, né, percorreu aí vários, né, milhares de quilômetros, mas por outros países, só que no Brasil não. Ele sequer pisou aí nos 8 estados, né, brasileiros, tá? E o que a Folha de São Paulo em específico, o que ela fala em relação a isso? Ela fala, de certo modo, começa a atacar aqui dizendo que do estado de Minas Gerais, ela vai em cima, né, ali ela ataca o povo mineiro para dizer assim: olha, o Lula não foi aí, foram vocês que deram a vitória para ele, né, ou ajudaram, de certo modo, firmemente, como em 2018 vocês ajudaram o Bolsonaro. Agora, em 2022, vocês ajudaram o Lula e ele não foi aí, tá? Então a Folha, ela começa a falar sobre essa situação, essa que é a realidade, tá? E a coisa, ela vai aí piorando, tá? Sobre essa situação, né? Fala sobre que a ausência é notória lá em Minas Gerais, né? E que Minas foi extremamente importante, e realmente foi, tá? E a Folha também menciona que Minas é o segundo colégio mais populoso do Brasil, essa que é a realidade, com mais de 20 milhões de pessoas, tá? Então é realmente muito importante a ida do Lula lá, né, para poder dar assistência, para poder, de certo modo, né, comparecer e mostrar para a população de Minas Gerais que o Lula, consequentemente, acabou aí, de certo modo, está muito grato. No entanto, né, a Folha volta a atacar aqui o Lula e diz, né, que ele realmente não foi lá. Em especial, fala também sobre a questão dos conflitos com Zema, né? E também que o Lula criou, ou pelo menos já tinha anunciado, que ia lá em Minas Gerais, em especial, né, para poder dar ali uma atenção para toda a população que votou nele. E até que o Lula anunciou aí o PAC, né? Só que, infelizmente, o Lula acabou não indo. Só falou que o Lula provocou o Tarcísio e também provocou aí o Zema, tá? E também a Folha menciona novamente, né, ou pelo menos consequentemente, que lá no Rio Grande do Sul, infelizmente, o Lula não foi. E, de certo modo, né, não me lembro do Lula ter ido realmente lá nesse momento de crise, em especial porque tem um motivo, e você vai saber, tá? Já aproveita e já deixa um like, é extremamente importante, que você vai saber qual foi o motivo que fez com que o Lula, infelizmente, não viajasse. Por outro lado, a Folha de São Paulo, ela não menciona, em hipótese alguma, a situação de Jair Bolsonaro, ela não comenta sobre essa situação, ela não fala sobre isso porque nos momentos de crise também que teve aqui no Brasil, o Bolsonaro não pisou lá na Bahia, enfim, também, né, no Rio de Janeiro, só que ela simplesmente decidiu aqui
atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então você vê que a coisa ela vai ficando um tanto que complicada e talvez aí até descambe um pouco, tá? Então a Folha de São Paulo, ela faz aí, como é que eu posso mencionar para você, esse ataque aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu colocar aqui para vocês verem diretamente aí a manchete, tá? Que tem aí, que sai na capa aí, milhões de pessoas veem isso daqui e a Folha comenta mais sobre essa situação, tá? Mas qual foi o motivo que o Lula não foi lá em Minas Gerais, né? Qual foi a razão, tá? O Lula tá, de certo modo, já planejando aí, já até pediu prioridades lá para 12 municípios em Minas Gerais, para, de certo modo, dar ali todo o suporte para aquelas cidades lá. E o Lula, como é que eu posso mencionar para você? A própria Folha de São Paulo, ela questiona e faz algumas comparações, em especial de 2000 e 2003, que o Lula, com poucos dias de mandato, reuniu lá cerca de 30 ministros e foram lá em Minas Gerais. Só que aí a Folha, né, agora já começa a mencionar e citar e, de certo modo, já atacar ali o pessoal de Minas que votou aí no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Mas qual foi a razão que fez com que, de certo modo, o Lula, né, não fosse lá em Minas Gerais ou até mesmo deixasse de não completar aí todos os estados do Brasil? Bem, não sei se você sabe, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve que fazer várias viagens ao exterior, em especial sendo aí exato 15 viagens ao exterior, tá? E nessas 15 viagens ele foi a 24 países. Estados Unidos, França, Argentina, algumas nações africanas, enfim, tá? Rússia, Índia, China, África do Sul, né? E também no G20. Então, o Lula viajou e foi para todos esses lugares aí. Foi por essa razão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, infelizmente, né? Talvez, infelizmente, ele não conseguiu percorrer aí o 100% dos estados brasileiros. Foi por isso. E nisso que o Lula estava indo lá nos Estados Unidos, França, Rússia, China, né, algumas nações africanas, o Lula estava, de certo modo, fechando alguns acordos, né? Tanto é que a economia do Brasil, ela estava lá na 13ª, lá, já quase na 20ª, e agora, salvo engano, está na 9ª posição. Então, você está vendo aí a situação da mídia, de certo modo, atacando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e isso é, de certo modo, já ali tentando causar ali um verdadeiro dano à imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Então você tá vendo um pouco aí da matéria da Folha de São Paulo, tá? A Folha também tá aí cutucando o Rodrigo Pacheco, falando aí, até porque também o Pacheco, né, estava aqui tentando pautar aí alguma coisa de não ter reeleição, mas é interessante que ele lá no Senado não fez nada pelo Brasil e quer ficar sendo reeleito lá constantemente. Bem, se não pode ter reeleição com um cara como o Lula, por que vai ter reeleição com um cara igual Rodrigo Pacheco? Aí cabe a vocês analisarem aí essa situação. O fato é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi a Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, não foi especificamente porque ele não quisesse, sim porque ele estava aí, de certo modo, em outros países, como até mesmo lá, né, visitando lá os Estados Unidos. Tem uma foto dele aqui também com Joe Biden lá, então, enfim, você tá vendo aí a situação, olha só, por isso que o Lula não foi, porque o cara realmente estava aí, de certo modo, sempre lutando pelo povo brasileiro, tá? E aí tem outras situações aqui, Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins, né? Infelizmente o Lula não conseguiu ir a esses locais aí. Infelizmente ele não conseguiu ir no ano de 2023, mas como o próprio Lula já disse, em 2024, não sei se você tá sabendo, mas vai saber agora, já aproveite, já deixa um like aí, se é novo também quiser se inscrever, será muito bem-vindo, ó. O Lula já falou que para o Brasil se preparar que em 2024 ele vai viajar demais aí com a Janja. Esse povo que não gosta muito e que fica muito incomodado com a Janja, olha, eu vou dizer para você, o Lula já avisou que vai viajar com ela para cima e para baixo, né? E de certo modo para poder ajudar o povo brasileiro. Essa é que é a realidade. A gente precisa muito disso. A gente precisa de um presidente que se importa com o menos favorecido, que se importa com o país. Chega de ter políticos, né, que simplesmente não fazem nada para poder mudar a história do Brasil e estão aí de certo modo só sugando o dinheiro público, tá? Agora nós temos um cara que é realmente diferente e esse cara e esse homem, ele realmente ele faz a diferença. Então,
Eu lembro que, eu não vou nem lembrar do Natal passado, pelo menos a gente já estava com uma esperança, né? Agora surge aí uma nova esperança e esse é realmente o cara, Lula. Esse realmente é o cara fantástico. Eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse momento, né? Eu vou ter que encerrar o vídeo, mas deixa aí o seu comentário, o que você mais gostou do governo Lula aí no ano de 2023. É muito importante o seu comentário e eu vou dar um coraçãozinho aí em todo comentário, é claro, né? Todo comentário que falar aí sobre qual foi o melhor momento que você vivenciou no ano de 2023, né? Pelo menos até o presente momento. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, que Deus abençoe você e a sua família aí e a gente se fala. Valeu, um abraço.